Olá pessoas, meu nome é Marcos, eu sou médico residente de psiquiatria no 3º ano e eu resolvi fazer um vídeo para falar da questão da cura gay. Primeiro eu queria falar da questão dos jornais, né? O que é dito na mídia sobre o assunto não é necessariamente o que aconteceu. O juiz não disse que os homossexuais estão permitidos a tratar uma doença. As manchetes são, juiz permite, sob liminar, que a homossexualidade seja tratada como doença. Não foi isso que aconteceu. O que ele colocou na liminar foi que se pode fazer a terapia de reorientação sexual. Uma terapia que foi criada depois que a homossexualidade passou a não ser mais considerada como doença. Nos países, principalmente norte-americanos, começou um grande movimento entre as igrejas, né? Alguns centros foram criados nessa época para isso, para estudar a terapia de reorientação sexual. Um dos centros mais famosos é a Associação Nacional de Pesquisa e Terapia da Homossexualidade, é NARTH, a sigla em inglês. Depois de muitos anos tentando, eles descobriram que não funciona, que você tentar fazer uma pessoa mudar a orientação sexual dela gera todo tipo de questão mental, a pessoa sofre muito com isso. O NART, esse grupo, ele fala que ele não é ligado a uma coisa religiosa. Eles tentaram falar que a terapia deles era ligada à psicologia de fato e tal, só que eles sempre recebem incentivo de grupos religiosos, né? A maioria das pessoas que busca esse tipo de terapia busca por uma questão religiosa. A questão que eu acho que tem é a seguinte: você não pode fazer isso em ambiente profissional. Não tem problema nenhum a pessoa querer fazer esse tipo de terapia desde que ela faça isso no ambiente de igreja. Eu acho que se ela faz parte de um grupo religioso que defende isso, que acha que isso tem que ser feito, é até errado você não permitir que ela faça. Você está cerceando a liberdade daquele grupo. Agora, se você está procurando um profissional de saúde mental, ele não pode oferecer aquilo para você. Se ele quiser fazer esse tipo de abordagem fora do consultório dele, fora do ambiente profissional dele, isso é uma outra coisa. Porque ele está fazendo aquilo dentro do que ele crê, dentro do que é a religião dele. Seria o mesmo que eu tentar fazer terapia de regressão com meus pacientes, fazer hipnose no paciente. Isso você não faz na prática médica, clínica. E os psicólogos, tanto pela ética deles quanto pela questão científica, não deveriam apoiar esse tipo de abordagem, porque existe extensa literatura mostrando que não é assim. Aqui no Brasil tem a história de um pastor batista chamado Sérgio Viúla. Ele fazia parte de um desses grupos que pegou o conceito americano e trouxe para o Brasil, chama Associação pela Sexualidade Sadia, ou MOSES. E o Sérgio Viúla, depois de uns tempos, parou de fazer a orientação, largou da esposa e descobriu que era homossexual. Então, assim, as teorias mais básicas de psicologia, as mais antigas, sempre falaram que a sexualidade é uma condição que é imutável. Você não escolhe sua sexualidade, na verdade a gente transita por questões de sexualidade. As pessoas não são ou hetero-homossexuais, ou homossexuais, ou bissexuais. É como se fosse um espectro. Você tem fetiches, você tem coisas que as pessoas pensam. Às vezes existem comportamentos sexuais que não estão nem ligados à orientação daquela pessoa. Às vezes ela está confusa, às vezes ela está passando por problemas, é um trauma relacionado aos pais, enfim. É muito mais complexo que isso. É muito diferente um cara que é homossexual buscar ajuda psicológica por uma razão qualquer dele, e um cara que busca porque ele quer deixar de ser homossexual. E na imensa maioria das vezes isso está ligado a uma questão religiosa. Se você que está vendo esse vídeo é religioso, não há problema nenhum, esse conflito existe. Se a sua religião te ensina que não é assim, os cristãos entendem que não é o que tem que ser feito, então que eles tentem fazer alguma coisa. Para nós, profissionais de saúde e para a ciência, o que você vai estar fazendo é reprimir o seu desejo, não exercer sua sexualidade e provavelmente sofrer muito com isso. Então, a ideia é que não se faça isso em ambiente profissional, só isso. E se você quer fazer isso dentro da sua igreja, apoiado em algum grupo, fique à vontade, mas saiba que a maioria dos consensos científicos diz que você vai ter problemas com isso. Basicamente é isso, beleza? Quem quiser se inscreve no meu canal, espero ter esclarecido, e quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade que eu tento responder assim que possível. Valeu!